A nossa receita é empadão, uma delícia, maravilhoso. Bom, para os ingredientes, nós vamos fazer primeiro a massa e o recheio. Primeiro eu vou passar os ingredientes da massa, depois do recheio. É muito simples, então vamos lá. O que é necessário para fazer a massa? Um ovo apenas, uma pitada de sal, uma colher rasa de margarina, um copo duplo de leite e farinha de trigo até o ponto de esticar a massa. Nós vamos usar um rolo, utilizar um rolo para abrir essa massa. Na verdade é a mesma massa de empadinha, só que nós vamos fazer um empadão, certo? Então tá. Bom, agora para o recheio, o que é necessário? 1 quilo de filé de frango. Você vai temperar esse filé, vai refogar e depois vai desfiar o filé e reservar. 2 cebolas grandes picadinhas, 3 tomates, uma lata de ervilhas, 4 batatas cozidas e picadas, 1 vidro de palmito, 500 gramas de polpa de tomate, cheiro verde a gosto e 200 gramas de azeitonas picadas também. Bom, isso aqui é o nosso recheio. Agora a maneira de fazer. Vamos fazer primeiro o recheio, enquanto dá uma esfriadinha a gente prepara a massa. Bom, dando sequência então, vamos fazer o nosso recheio. Um fundinho de óleo, umas 3 colheres de sopa aproximadamente. Aí a gente vai fritar a cebola e o tomate. Então vamos fritar bem essa cebola com o tomate. Deixa eu dar uma fritadinha a cebola, logo em seguida acrescente o tomate. Bom, depois que a cebola murchou, aí você coloque os tomates. São 3 tomates picados, coloque na panela e deixe esse tomate derreter. Ele vai dar cor e sabor ao nosso prato. Bom, depois do tomate já derretido, nós vamos colocar o frango que já está cozido, desfiado. Esse frango você vai temperar a gosto, com alho, pimenta. E refogar. Depois, então, como eu expliquei, desfia, reserva e na hora de fazer o molho, se você quiser ainda retemperar na panela, depois a gente vai corrigir o sal. Se faltar mais sal ou pimenta, a gente vai colocar também a gosto, sal e pimenta a gosto. Dá uma refogada então no frango desfiado e aí vai acrescentando os outros ingredientes. Vamos acrescentar então agora a polpa de tomate, que com certeza vai dar um sabor, porque esse frango ele não vai ficar, ele vai ficar úmido. Esse recheio ele vai ficar úmido para não ficar tão seco. Aí, o empadão, nosso empadão. Bom, na sequência você vai adicionar então o palmito, um vidro de palmito picado, a azeitona, 200 gramas também de azeitona picada, a ervilha, a batata, são 4 batatas cozidas, picadas, e um cheiro verde. Maravilha! Olha que coisa linda, gostosa. Aí é mexer bem e deixar ferver um pouquinho, corrigir o sal se necessário, pimenta. E tá pronto o nosso recheio. Bom, tá aqui o nosso recheio então para o nosso empadão de hoje, nossa receita gostosa de hoje. Olha que beleza, fica bonito. Então, com pouco molho, ele fica úmido, claro, mas com pouquinho molho, bem pouco, porque depois a massa, nós vamos abrir essa massa e rechear o nosso empadão, certo? Então, não pode ter muito molho, mas é claro que também não pode ser seco, tem que ser molhadinho, no ponto. Bom, continuando a nossa receita, agora é a massa. A massa também é bastante simples, como vocês viram, o recheio, né? Não tem segredo nenhum, é muito fácil.
A massa, então, é um ovo. Você vai bater ligeiramente esse ovo, o ovo inteiro, com uma colher rasa de margarina. Bateu o ovo, misturou legal, coloque uma vasilha, assim como eu coloquei aqui, uma pitada de sal e um copo duplo de leite morno. Então, colocando esses ingredientes, mexa bem. Aí é só adicionar a farinha aos poucos, até formar uma massa bem elástica. Essa massa a gente vai abrir com o rolo. Então, tem que ser uma massa bem firme, uma massa elástica. A gente vai colocando, então, aos poucos a farinha de trigo, para depois tem que colocar a mão na massa mesmo, porque não tem jeito. Então, no começo você utiliza uma colher, depois você coloca as mãos mesmo. Não dá para fazer massa sem literalmente colocar as mãos na massa. Nossa massa, então, ela fica assim, uma massa elástica, que a gente possa abrir, é firme, né, mas elástica. Então, você vai dividir a massa em duas partes, separa uma e a outra nós vamos abrir. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, para não grudar. E vamos abrir a nossa massa, então, com um rolo. É só abrir essa massa, não precisa deixar descansar nada, só abrir. Eu vou utilizar uma forma redonda, mas se você quiser utilizar uma quadrada, tanto faz. Só abrir a massa na forma da vasilha que você for utilizar para assar. Se for redonda, então redonda. Se for quadrada, é claro, a massa vai ter que abrir na forma quadrada. Então, essa massa é bem fina, o mais fino que você puder. Vai colocando farinha de trigo embaixo e abrindo com o rolo. Vai girando a massa e esticando com o rolo, até ela ficar bem fininha. Aí a nossa massa, então, essa parte, eu já untei a forma com margarina. Aí você coloca, então, na sua forma, a massa no fundo. E aí, então, agora nós vamos rechear. Deixa sobrar um pouquinho dessa forma como eu fiz, porque depois a gente vem com a outra parte da massa e ela vai colar essa massa uma na outra. Então, agora nós vamos rechear. Bom, nosso recheio já deu uma esfriadinha e agora a gente coloca. Então, aqui tem muito recheio. Essa massa, de repente, até sobra um pouquinho. Se você quiser utilizar uma forma maior, com certeza vai ser o tamanho ideal. Aí você recheia, então, o seu empadão. Olha que beleza, tá bonito o nosso recheio. Bonito e saboroso. Aí aqui no recheio, se você quiser incrementar um caldo de galinha, uma pimentinha, como eu já falei, pimenta do reino, pimenta de cheiro, é a gosto. Aginomoto também cai bem. Aí é a criatividade de cada um. Bom, agora vamos abrir a outra parte. Nós dividimos a massa, agora abriremos então a outra parte para colocarmos por cima. O mesmo processo, rolo, né? Estica de um lado, vai girando. Bom, a massa, como eu já disse, tem que ficar bem esticada, bem fininha. Aqui vai ter um excesso de massa, porque eu utilizei uma forma menor. Você pode utilizar uma forma maior, que aí não vai sobrar massa. Aí você vai juntar as partes assim. Passe o rolo no canto para juntar. Aí fecha o nosso empadão. Corta então com o rolo, vai emendar as partes e pronto. Aqui a gente vai, a única coisa, sobrou massa, quiser fazer umas empadinhas pequenas ou então outra
forma também fica legal. Bom, e agora por último, vamos pincelar então com gema de ovo com um pouquinho de café. Você mistura, faz essa mistura, né? Gema de ovo com um pouquinho de café. Aí pincele e forno quente, assar no forno quente até que fique dourado. Hora boa, experimentar, comer, oba! Gente, ó, aqui o nosso empadão, olha que beleza que ficou. Aí então, é uma ótima sugestão servir com arroz branco e uma saladinha verde. Delícia, muito bom mesmo. Vamos comer? Muito saboroso, gostoso, pacas. Bom, para você experimentar também, faça a sua em casa. A receitinha tá aí, passei para vocês agora. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Bye, bye. Beijo.